Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje é dia de relatos dos inscritos. Gente, se vocês tiverem alguma história para me contar, por favor, mande um e-mail para esse endereço aqui que está na tela e também vou deixar na descrição. Se vocês preferirem não dizer o nome de vocês para o público, a gente coloca como relato anônimo, mas pra gente é importante saber o nome de vocês, tá bom? Fica a seu critério, mas manda pra gente poder contar essas histórias que são muito interessantes. Gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim? Nós temos um outro canal aqui no YouTube também, se você não sabe, e esse canal se chama Castelos do Tempo, tá bom? Então vale a pena conhecer porque lá tem material muito interessante mesmo. Bom, já falamos o suficiente, agora vamos direto para os relatos. Vlad, solta a vinheta. O relato que eu vou contar agora é de uma inscrita chamada Kátia Miranda e ela autorizou dizer o nome dela. A Kátia, ela mora no Japão há 13 anos e ela disse que viveu muitas experiências sobrenaturais também aqui no Brasil e lá no Japão também. Mas o que mais marcou ela foi uma vez, era outono, perto já do inverno. Ela tinha um filhinho nessa época de 2 anos de idade e hoje ele tem 11 anos, então já faz um tempinho que aconteceu essa história com ela. Ela estava passeando com ele no carrinho de bebê, era por volta das 10 para as 11 mais ou menos. Ela sentou em um parquinho que ficava dentro de um templo budista. Ela sentou nesse banco com o filho dela que estava dormindo no carrinho. Ela pegou um livro que ela tinha levado, ela começou a ler. Estava um frio meio que inverno, mas ela já estava até usando luvas, então a temperatura realmente já não condizia com o que um menino que ela viu estava usando, já que ele estava usando roupas curtas. E ele chegou de repente perto dela e ele apontou para um brinquedo que o bebê dela tinha no carrinho. Só que de repente ele saiu de perto dela e ele foi atrás. Ele ficou atrás, na verdade, de algumas estátuas. Ela ficou muito curiosa, porque aquele menino provavelmente estava sentindo frio. Era horário de escola, lá no Japão é tudo muito bem controlado, então ela achou bastante estranho, já que ele não se comunicou verbalmente com ela e ela também não sabia falar muito bem ainda a linguagem do Japão. Mas ela ficou muito curiosa porque ele foi para trás dessas estátuas, mas ela não viu mais ele. Ela achou muito estranho porque, a princípio, ela pensou que esse garotinho estava brincando com ela. Só que dava para notar que ele não estava atrás dessas estátuas, que ele estava se escondendo, ele ia de uma para outra. Até que ela chegou perto dessas estátuas e ele não estava lá. E ela garante que não tem como ele ter passado por ela, porque ela não viu mais ele. Era naquela pequena região ali que ela estava junto com o bebezinho dela. E ela garante que ele simplesmente desapareceu. E era um menino muito atípico, porque já era praticamente inverno e ele estava com roupas muito curtas. E ele também não chegou a se comunicar verbalmente com ela, e ela também não fez muito esforço porque ela não sabia, como eu falei para vocês. Ela falou que foi uma experiência que ela viveu, não teve como ele sair dali sem ela ter visto, e ela jamais esqueceu essa história, porque provavelmente o que ela viu foi um espírito. A Kátia, ela ficou com tanto medo dessa situação que ela pegou o carrinho de bebê junto com o filho dela e ela foi embora imediatamente logo depois que ela constatou que aquela criança não estava mais lá. Pelo menos não mais visível aos olhos dela. Agora nós vamos contar um segundo relato que não é da Kátia, é de uma outra pessoa que prefere não se identificar para o público. Para mim ela se identificou, mas ela quer ser chamada nessa história de Beatriz e é assim que eu vou chamá-la. A Beatriz, ela tem 43 anos, ela mora no ABC Paulista, ela nasceu no interior de São Paulo, mas, como eu falei, ela realmente não quer se identificar. Ela já mandou essa história para outros canais também, mas ela também fez questão de mandar para o nosso e eu agradeço muito vocês pela confiança de nos encaminharem essas experiências que nós respeitamos bastante. A Beatriz, ela está hoje com 43 anos, mas o fato que eu vou contar para vocês
já faz algum tempo, porque ela tinha apenas 7 aninhos de idade. Tudo que ela contou para mim nesse texto, ela ouviu nas conversas da mãe dela falando com as vizinhas. Na verdade, são 2 vizinhas, uma que era bem amiga da mãe dela e a outra era uma senhorinha muito idosa e também espírita. A senhorinha, ela morava ao lado da casa e a amiga morava em frente. Como ela mesma falou, né? Cuidado com que vocês conversam perto de criança, porque não é esquecido. E elas tiveram uma conversa e foi aí que ela entendeu o que aconteceu com ela. Nessa época, os pais da Beatriz, eles ainda eram casados, porque depois eles se separaram. E o pai dela levou a Beatriz para comer pastel no bar da esquina. Ela lembra que ela fez uma birra danada, que ela queria o pastel porque queria, mas ela não entendia por que aquela vontade, já que o pastel não era uma comida assim que ela gostava tanto de comer e nem sempre ela podia fazer aquilo, mas naquele dia ela estava com muita vontade de comer pastel e o pai dela acabou comprando um para ela. Ela ainda comenta que era o último pastel que tinha ali no barzinho onde eles foram e ela devorou aquele pastel ali com muita vontade, uma coisa que até ela mesma achou estranha. Passaram-se alguns dias e ela escutou uma conversa da mãe dela com essas 2 vizinhas. Ela acabou escutando a mãe dela comentando com as 2 vizinhas que achou até estranho a filha dela estar pedindo pastel praticamente o tempo todo e, de certa forma, até mesmo chorando. A mãe dela costurava e a Beatriz, ela tinha o hábito de ficar perto da porta da onde a mãe dela costurava, mas era separada por uma parede, ou seja, a mãe não conseguia vê-la, mas conseguia escutá-la. E ela sempre pedindo pastel e chorando que queria pastel, e a mãe dela também conversando com ela, tal, pedindo para ela esperar um pouco. Mas, na verdade, não era a Beatriz quem estava lá, era uma outra criança que talvez justifica o fato da Beatriz estar sentindo tanta vontade de comer pastel. A mãe dela não saiu do serviço onde estava fazendo a costura para verificar, porque ela achou que realmente era filha dela e ela tentava manter um certo diálogo ali para as coisas se acalmarem, mas na verdade quem estava na casa da Beatriz provavelmente era um espírito que estava com muita vontade de comer o bendito pastel. Só que o mais estranho nessa história é que a mãe da Beatriz contou que tinha escutado essa menina pedir o pastel, achava que era filha dela, e ela comentou com essa senhora que era espírita. E essa senhora pediu para que ela colocasse um pastel na porta da casa dela. E depois que isso aconteceu, ela não escutou mais essa voz e, pelo que dá para entender, a Beatriz também não teve mais aquela vontade, né, impetuosa de comer o pastel. Então, ou seja, ela tinha feito agrado ali para o espírito, né, que representava uma criança, e isso nunca mais voltou a acontecer. Ah, e um detalhe, ela pediu para que esse pastel fosse colocado do lado de fora da casa, mais próximo de uma árvore. A Beatriz, ela contou que ela e a mãe dela sempre moraram de aluguel, tá? Mesmo quando os pais eram casados, e eles se separaram por volta de 1990, mas ela ficou morando com a mãe. Em 2010, a Beatriz ela já estava com 28 anos, ela já tinha terminado a faculdade, era uma funcionária pública, mas ainda assim era difícil de comprar uma casa, juntar o dinheiro para a entrada, aquela papelada toda que a gente sabe que o preço da casa é um, mas depois para registrar é outro, e assim a bola de neve de dinheiro vai crescendo, e as coisas não são tão fáceis assim. Mas a Beatriz ela já estava ali com uma segurança financeira bem melhor do que eles tinham antes. A Beatriz ela conta que tanto a mãe quanto ela procuraram essa casa durante um mês, mas todas as casas que elas viram não dava certo por algum motivo. Ou era problema na papelada, ou era problema no próprio imóvel. A mãe da Beatriz queria um apartamento por questão de segurança, mas a Beatriz queria uma casa, então estava uma situação muito enrolada. O que aconteceu? A Beatriz estava muito cansada dessa história e ela resolveu dar um tempo, moraram de aluguel por mais alguns dias. Só que um belo dia ela parece que veio na cabeça dela, vai no site e procura uma casa. Quando ela foi no site, ela achou justamente a casa que ela queria, que tinha um terreno amplo, a casa era perto da onde elas moravam, que elas não queriam sair dali. A mãe dela também gostou, então no dia foram ela, a mãe dela
tá? Também foi, se não me engano, uma outra vizinha e também corretor de imóveis para poder visitar a casa. Assim que a Beatriz olhou a casa, ela já praticamente fechou o negócio. A mãe dela também gostou e essa vizinha que elas tinham, que já conhecia bem a região, ela também foi e ela também aprovou o imóvel. Então, cabia dentro do orçamento, era o que a Beatriz queria. Só que tinha mais alguém ali junto com elas que a Beatriz não percebeu. Bom, segundo a Beatriz, o sobrenatural já tinha acontecido aí, mas ela só soube dias depois. Nos dias que se seguiram, ela correu para fazer o financiamento, mudar o mais rápido possível, e ela encontrou um senhorzinho umas 3 vezes para tratar dos documentos e tal. O senhorzinho era o antigo dono da casa. E na última vez, ela disse que ele chegou a coçar a orelha. Ele fez uma cara meio de desconcertado, meio de vergonha. Ele tinha aproximadamente uns 60 anos de idade, ele já era aposentado, mas até que ele criou coragem e ele fez uma pergunta para a Beatriz. E a Beatriz disse que tudo bem, ele poderia perguntar. E ele perguntou para a Beatriz se ela tinha visto mais alguém além deles, se tinha mais alguma senhora. E ela falou que não, que eram somente elas que estavam lá. Daí ele ficou muito sem jeito, mas ele disse o seguinte, é que a minha mulher, ela cismou que tinha uma outra pessoa junto com vocês. Mas talvez a esposa desse senhor também já fosse médium e talvez ela percebeu que as outras pessoas não estavam conversando com essa outra mulher. E a Beatriz ficou muito curiosa porque realmente não tinha mais ninguém além deles. Só que ele foi dando a descrição de como seria essa mulher e a Beatriz reconheceu logo de cara que era a figura da sua avó paterna que já havia falecido. Ela ficou muito emocionada porque ela conta que a avó paterna dela sempre torceu muito para que elas conseguissem comprar uma casa, que elas conseguissem ter o canto dela sem pagar o aluguel. E com certeza ela estava lá, né, para verificar o imóvel, até mesmo para quem sabe dar a bênção dela, porque até a mãe da Beatriz, que não queria casa, gostou da casa e o negócio foi feito e elas moram lá até os dias de hoje. Mas ela conta essa história com bastante emoção porque ela disse que tem certeza que a avó dela estava junto para dar a sua bênção na compra daquela casa. E um detalhe também, faziam exatamente 8 anos que a avó paterna havia falecido. Ela nunca conseguiu esquecer essa história porque foi algo muito marcante. Ele descreveu exatamente como ela era e essa senhora, que era a esposa dele, estava certa. Tinha mais alguém junto na casa e elas não perceberam e ela notou isso, porque se ninguém conversava com ela e só ela que via, aparentemente, só poderia ser um espírito. Então, provavelmente, a esposa dele era uma médium e eu acredito que ela já sabia que era, porque ele ficou um pouco sem jeito de perguntar, porque nem sempre as pessoas gostam de escutar esse tipo de coisa. Tem pessoas que não acreditam, que não querem saber, que, né, se tornam até um pouco rudes. A gente sabe que tem bastante preconceito ainda com algumas doutrinas, né, com algumas religiões. Então foi esse o medo dele perguntar para Beatriz, mas assim que ele falou para ela, ela ficou muito emocionada e ela soube sim que era a avó paterna. Então assim, gente, foram 2 histórias, tá, de inscritos. Eu achei muito interessante, bastante emocionante mesmo, porque são histórias vividas. Vocês não precisam acreditar, vocês podem, pelo menos no mínimo, respeitar. É isso que a gente pede aqui no canal. Porque você tem a sua fé, o outro tem a dele. Então, não prejudicando ninguém, tá tudo válido. A gente respeita todas as religiões e doutrinas. Eu, particularmente, a doutrina espírita, que eu acredito bastante, mas eu também não deixo de respeitar as outras, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês deixem aqui pra mim um comentário de vocês, o que vocês acharam dessas histórias. Se vocês têm também, não deixem, gente, de mandar, porque a gente coloca aqui toda terça-feira, vai ser dias de relatos dos inscritos. Então, por favor, nos mandem. Nós já temos outras histórias também aqui, estamos fazendo por ordem de chegada também, uma triagem. Tá bem legal mesmo, porque vocês estão participando, mas eu peço que vocês compartilhem também esse vídeo, deem um like, porque isso ajuda bastante a impulsionar o nosso canal, e não deixem de seguir também o nosso Castelos do Tempo e de maratonar as nossas playlists, porque eu recebo muito pedido, Bruna,
eu quero um vídeo de tal assunto, e esse vídeo, ó, já foi feito há muito tempo e o YouTube praticamente nem recomenda mais. Eu recebi até algumas informações que teve pessoas que falaram: Bruna, eu não sou mais inscrita no teu canal e eu não sei como. Nós chegamos a entrar no suporte, né? Eles explicaram que isso às vezes pode acontecer por algum tipo de varredura ali que eles fazem, contas mais antigas. Então, se você também tem dúvidas, se certifique se você ainda é inscrito aqui no canal e se tornem membros também, não só do canal, mas do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós quando sai vídeo novo, e também através da nossa descrição vocês podem adquirir o nosso e-book, porque assim ajuda também aqui o canal a crescer, a não parar esse trabalho, e ajuda também o nosso filho Gael, que é autista, tá? E ainda não conseguiu ser chamado pelo SUS para começar as terapias dele, tá bom? Um beijo muito grande para vocês e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado a todos vocês. Obrigado